Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Beatriz de Moraes Salomão. Eu sou aluna da disciplina de Humanidade e Sociedade com a professora Vanildes Gonçalves. E este aqui é o meu vídeo da atividade supervisionada 2. Na nossa primeira unidade do semestre, a gente estuda várias questões relativas ao ser humano. A gente estuda as dimensões do ser humano, a antropologia, a sociologia e também a gente estuda muitas questões de cultura. Eu, principalmente, e na minha opinião, senti muito as questões de cultura como um ponto muito forte do nosso conteúdo. Até porque, querendo ou não, a cultura é um elemento que consegue se enraizar em várias outras questões, principalmente aqui no Brasil. Sobre cultura, o nosso material de estudo ele é muito rico, ele traz várias abordagens, ele traz vários aspectos muito importantes das culturas, como elas se formam, conceitos, principais elementos, as formas como a cultura pode ser assimilada e a estrutura dela. Bom, é muito bom o material nesse quesito. Sobre culturas aqui, especialmente aqui no Brasil. Nós podemos dizer que a gente tem 3 principais matrizes para a atual cultura brasileira, se a gente pode colocar dessa forma. Nós temos a matriz que vem do indígena, que era o homem que estava aqui antes do europeu. Nós temos a cultura europeia, advinda de Portugal por causa do processo de colonização. E também nós temos a cultura do negro africano, que foi trazido da África para trabalhar como escravo e que acabou trabalhando como escravo por muito tempo aqui. Marconi e Prezzotto colocam as formas de aculturação como as principais 4 formas. Eu tô vendo aqui através do nosso material de estudo. É por forma de assimilação, sincretismo, transculturação e dominação. Eu acho que no Brasil, especialmente, a gente vê, de certa forma, essas 4 formas acontecendo. Porque as culturas foram assimiladas e nem todas foram assimiladas de uma forma tão agressiva como na dominação, embora isso tenha acontecido, principalmente com as culturas africanas e indígenas. A transculturação também foi sentida porque ela não é de uma forma agressiva e a cultura ela vai mudando de acordo com o encontro de outras. A assimilação também e o sincretismo. O sincretismo a gente pode ver principalmente na questão dos orixás africanos, que foram transmutados e viraram santos. Eles deram um jeito e perpetuaram a cultura africana de certa forma, mas não de forma clara. Eles transformaram em santos. Hoje no Brasil, a gente percebe muitas questões, a questão de diversidade cultural ainda. Um exemplo, principalmente, da questão da dominação da cultura europeia sobre as outras culturas. A gente vê muito isso na questão das culturas, principalmente indígenas. Nós, hoje no século XXI, e já há um bom tempo, nós percebemos várias movimentações, várias manifestações e lutas dos povos indígenas para conseguirem terras, para conseguirem maior espaço na sociedade, para conseguirem maior representatividade. Porque realmente, embora eles tenham sido as primeiras pessoas, os donos da Terra, de certa forma, porque eles estavam aqui antes de todo mundo, eles não têm a representatividade que eles deveriam ter e eles são muitas vezes negligenciados. Então, por exemplo, dois movimentos que são fortes hoje aqui no Brasil, que a gente percebe muito, é o movimento IELA e o APIB. O APIB, por exemplo, ele luta pela necessidade de proteção especial, ele luta pela regularização fundiária, o fortalecimento das atividades de fiscalização. Ele também luta ele basicamente luta pelo espaço do indígena na sociedade brasileira. Todos os dias a gente consegue ver movimentos do Sem Terra, por exemplo, e esse é meio que uma consequência do processo de dominação cultural que o indígena sofreu, porque a cultura deles não é tão sentida hoje em dia, justamente por causa da sobreposição da cultura europeia. Mas, de qualquer forma, os indígenas ainda lutam pelo espaço deles no cenário brasileiro e eles precisam eles precisam ter a representatividade que eles deveriam ter. É a minha opinião. Encerro aqui o meu vídeo. Obrigada.